Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir, um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, indicações de filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às sextas-feiras eu trago aqui para o canal os maiores casos criminais que aconteceram tanto aqui no Rio de Janeiro como pelo Brasil e pelo mundo, que ficaram marcados tanto para a mídia como para a opinião pública, para a sociedade, enfim. E o caso que eu trago hoje aqui vai ser uma história que, por sinal, ela é bastante bizarra, muito estranha também, na minha opinião. E eu já vou logo avisando para vocês que o vídeo vai ficar longo, porque a história em si, ela já é grande. E eu gosto de contar os casos criminais de uma forma bem detalhada para vocês entenderem realmente o que aconteceu. A história é bastante pesada. Na verdade, todos os casos criminais são pesados, né? Mas, para mim, essa foi a história que até o momento me impactou mais, assim. Sabe quando você vê um caso e sente a dor da vítima? Foi exatamente isso, entendeu? Eu, quando fui pesquisar esse caso mais a fundo, eu senti muita dor, revolta, angústia, tristeza, entendeu? Parecia que era eu que estava vivendo naquela situação. Porque, assim, na verdade, é uma história que parece um filme de terror, né? E a história que eu vou estar contando, ela é de um caso que aconteceu aqui no Brasil, né? É uma história em que prevaleceu a impunidade de quem realmente foi culpado, como acontece na maioria dos casos brasileiros, enquanto a pessoa inocente teve que pagar pelo crime que não cometeu da forma mais cruel possível. A pessoa foi presa, foi espancada, foi torturada de todas as formas, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Enfim, foi uma história de terror mesmo, né? E é uma coisa muito revoltante, né? Porque é só no Brasil que acontecem essas coisas, né? Isso daí, na verdade, é um exemplo para vocês verem que a justiça, ela só funciona mesmo para quem é rico, entendeu? Para quem pode pagar um bom advogado, ter um tratamento mais justo, né? Mas quem é pobre, minha filha, se ferra. Esse caso aconteceu no ano de 2006 em Taubaté, interior de São Paulo, e a história é de uma jovem mãe que tinha uma bebezinha muito pequena mesmo, tinha 1 ano e pouco, e essa neném, ela morreu no hospital de uma forma que é muito estranha. No decorrer do vídeo eu vou contar para vocês como foi que ela morreu, mas quem teve que arcar com isso foi a mãe. Ela foi acusada injustamente de ter colocado cocaína na mamadeira da criança. Ela foi presa, ela ganhou o apelido de o monstro da mamadeira devido à armação dos médicos contra ela, devido ao descaso da polícia que tratou ela como assassina e devido à divulgação da mídia sensacionalista que na época tratou desse caso como se ela fosse realmente culpada, como se ela fosse realmente uma assassina mesmo, entendeu? Ela foi presa, foi espancada e foi torturada na cadeia sem que as autoridades policiais fizessem qualquer coisa para conter a selvageria nas celas. E devido às agressões, ela fraturou o maxilar, ficou em coma e perdeu parte da visão e da audição do lado direito. As presas enfiaram um pedaço de caneta no ouvido dela, né, do lado direito, e ficaram batendo com o chinelo até atingir o tímpano dela, né? E vocês sabem como é que é, né? Ela acabou sofrendo uma sequela que acabou fazendo com que ela perdesse a audição desse lado. Ela viveu mesmo um momento de terror na cadeia, né? Foi tratada como uma presa perigosa, enquanto o verdadeiro culpado desse caso ficou impune, entendeu? E a impunidade continua até hoje para esse caso, infelizmente. Então esse é um caso de uma vingança cega, baseada em acusações precárias que infelizmente é tolerada, né, aqui no Brasil. É uma história de um complô armado que fizeram com uma pobre jovem mãe solteira. Então, né, gente, como se não bastasse uma mulher sofrer preconceito por ser mãe solteira, ainda ter que passar por isso, né? Complicado. E esse é mais um vídeo do quadro Sextas Sombrias.
Daniele Toledo era uma jovem de 21 anos de Taubaté, interior de São Paulo, que fica a cerca de 30 quilômetros da capital. Era uma moça simples, humilde, pobre, enfim, era uma moça comum. Ela teve o primeiro filho ainda na adolescência e aos 19 anos ela teve mais uma filha. Por ser mãe solteira, ela ainda morava com os pais e mais 2 irmãos, um de 17 e outra de 19, e ela tinha planos de se casar com o filho mais velho dela. Só que Daniele teve uma gestação complicada. A neném nasceu prematura, com 7 meses, e a partir dos 11 meses de vida, a neném passou a apresentar problemas de saúde que os médicos não conseguiam identificar. A neném tinha muitas convulsões, desmaios. Daí, então, a Daniele teve que levar a bebê para internar várias vezes, passar as noites no hospital. A neném tinha que tomar de 4 a 5 remédios por dia. Então, mãe e filha tinham que passar mais tempo no hospital do que em casa. No total, a bebê foi internada 8 vezes. Devido aos problemas de saúde que a neném veio apresentar, Daniele foi obrigada a deixar o emprego. Ela era recepcionista em uma clínica de psicologia e também já foi atendente. Até que no dia 30 de setembro de 2006, a Daniele estava então com 21 anos. E foi quando ela teve que levar a neném para internar mais uma vez. A bebê se chamava Vitória Maria Iori Carvalho e ela tinha então 1 aninho e 3 meses. Ela apresentava sintomas de convulsão e vômito e foi levada para o Hospital Universitário de Taubaté, que era o hospital da Unital. E foi dentro daquele hospital que ela passou por uma situação absurda. E foi quando aconteceu a história de um crime que levou ela para a cadeia sem que ela tivesse sido realmente culpada. No dia 8 de outubro, quando sua filha ainda seguia internada, Daniele foi estuprada dentro do hospital por um médico que era responsável pelos cuidados da bebê. Ele era estudante do 5º ano de medicina da instituição. Então imagina, né, gente, o médico que deveria estar cuidando de uma bebê que era responsável, né, que estava sendo responsável por ela, aliás, ele foi estuprar a mãe. E para causar ainda mais revolta, o nome desse médico que estuprou nunca foi revelado pela imprensa. Enquanto a Daniele, né, que foi a vítima, teve que acabar com tudo. Ela que foi presa, ela que foi humilhada, agredida, espancada. Enfim, eu vou estar contando mais detalhes sobre isso no decorrer desse vídeo. E segundo o relato da Daniele, se ela não tivesse consentido em ter relação sexual com ele, a filha dela teria sido ameaçada, entendeu? Porque a neném, ela tinha a vida dela em jogo dentro daquele hospital, entendeu? E detalhe, esse médico era filho de um cara influente. Ou seja, por ele ser filho de um homem importante, né? Passaram pano para ele. E a Daniele também relata que, ao ter denunciado esse caso do estupro, ela sofreu pressão do hospital e ela recebeu também uma ligação anônima pedindo para que ela mudasse o depoimento de acusação contra ele. Então, na verdade, o que aconteceu? Os médicos daquele hospital decidiram acusar a Daniele como assassina da própria filha, para que dessa forma eles pudessem esconder a história desse caso do estupro. Então, na verdade, a acusação da cocaína foi uma armação que os médicos fizeram contra ela. Esse é um caso bastante cruel que prevaleceu a impunidade de quem realmente foi criminoso, né? Agora eu vou contar para vocês o caso de uma forma mais detalhada. Eu vou voltar um pouquinho na história de novo e em seguida eu vou contar para vocês como foi que essa criança morreu. No dia 8 de outubro foi quando aconteceu o fato do estupro que a Daniele relata ter sofrido enquanto a neném dela ainda seguia internada. No dia 9 de outubro, que foi no dia seguinte, ela resolveu denunciar. Ela prestou depoimento na Delegacia de Investigações Gerais de Taubaté. Ela reconheceu o estudante de medicina que a estuprou através de uma fotografia. Já ele prestou depoimento no dia 16 de outubro e ele negou veementemente ter tido qualquer tipo de relação com a Daniele ou tê-la violentado.
No processo de investigação, a polícia recolheu uma amostra do sêmen do estudante para fazer um exame de DNA e o resultado sairia na primeira quinzena de novembro. Já Daniele fez exames de corpo de delito no ML, que confirmou que ela tinha sido estuprada. Só que no final das contas, esse caso ficou arquivado por falta de provas contra ele. Esse rapaz, ele usou preservativo no momento do estupro, por isso ele foi tão prestativo em fazer o exame de DNA. Afinal, ele sabia que dessa forma, né, usando preservativo, não ia ter como provar que ele realmente estuprou, né? Mas o enredo da cocaína, na verdade, começou bem antes da morte de Vitória. Depois da denúncia do estupro, porém antes da morte da filha, Daniele foi chamada à delegacia no dia 19 de outubro porque os médicos haviam denunciado ter encontrado um pó branco no pescoço da criança que eles suspeitavam ser cocaína. E sem autorização da mãe, foi recolhida uma amostra de sangue e de urina da criança. Porém, os resultados do exame deram negativo, então dessa vez os médicos não conseguiram incriminar a Daniele nem desqualificar a denúncia dela contra o estudante de medicina que a estuprou. Durante a internação, os médicos investigaram na menina um quadro de má formação cerebral, problemas de metabolismo, epilepsia, amidalite aguda, infecção do trato urinário e convulsões. Apesar desse quadro, deram-lhe alta em 25 de outubro, porque a menina estava bem, corada, hidratada e podia continuar o tratamento em casa. Foi o que eles argumentaram. Mas, detalhe importante dessa história. Na ocasião da alta, o corpo médico enviou ofício ao Conselho Tutelar, informando a necessidade de acompanhamento da mãe em razão de um possível trauma psicológico. No dia 28 de outubro, no sábado, o drama se repetiu. A criança voltou a passar mal, apresentando sintomas de convulsões, desmaio, vômito. Então, Daniele teve que levar ela para internar mais uma vez. Então, ela levou para o mesmo hospital onde a bebê tinha sido internada antes, já que ela tinha uma carta assinada por 2 médicas que autorizaram ela a levar a bebê para o hospital caso apresentasse algum problema. Só que quando ela foi levar a bebê de novo para internar, o hospital se recusou a atender. Então ela levou a sua filha até o pronto-socorro municipal de Taubaté, onde chegou às 8h30 da noite. No entanto, embora desmaiada, a menina só foi atendida às 4h25 da madrugada de domingo, momento em que recebeu glicose em soro. Foi nesse instante que foi coletada uma substância branca da língua da criança. Na verdade, foi uma procura incessante dos médicos da cocaína que iria incriminar a mãe. Então, na verdade, eles queriam achar qualquer razão para incriminar a Daniele, né? Às 10h40 de domingo, no dia 29 de outubro, Vitória morreu depois da 3ª parada cardiorrespiratória. E depois que a filha dela morreu, antes que ela pudesse tomar qualquer consciência do que estava acontecendo, ela foi arrastada pelo braço de uma médica do local até a sala onde a bebê se encontrava morta já. E ela ouviu a acusação dessa médica dizendo: olha o que você fez, a tua filha morreu de overdose de cocaína, tá satisfeita agora, seu monstro? E naquele momento que a Daniele recebeu a notícia da morte da filha, que inclusive foi de uma forma muito cruel, né, da parte dos médicos, ela ficou paralisada, em estado de choque, totalmente confusa, sem entender realmente o que estava acontecendo, né, porque nunca havia se passado na cabeça dela que a neném iria morrer daquele jeito. Fora que é um absurdo essa acusação dos médicos que ela teria morrido de overdose de cocaína. Então, gente, imagine uma mãe que lutou pela vida da filha, levou ela no hospital várias vezes, passou várias noites no hospital, até chegou a deixar o emprego por causa disso, aí de repente passar por essa situação tão terrível, né? E além do mais, qual é o código médico que permite que uma profissional, em um momento tão doloroso que é para uma mãe, receber a notícia da morte da filha, ser acusada dessa forma, sem provas ainda por cima? E além do mais, ninguém tinha explicado para Daniele o que realmente estava acontecendo com a neném, então eles queriam ferrar com a vida dela de qualquer jeito com essa acusação. E além da demora para a bebê ser atendida, né?
E logo em seguida dela ter recebido essa notícia, já veio um policial que foi logo atrás dela e deu a voz de prisão, dizendo: você está presa por ter matado a sua filha por overdose de cocaína. Então, na verdade, já fica bem claro que a intenção dos médicos eram, desde que aconteceu esse estupro, a intenção deles era incriminar a Daniela, entendeu? Levar ela para a cadeia para que essa história do estupro desaparecesse, né? E a partir dessa acusação endossada pelo corpo médico, as coisas se precipitaram. A polícia constatou através de um teste rápido que foi feito, que no caso foi o blood test, que o que matou a neném realmente foi cocaína. A Daniela então foi levada para a cadeia, que era uma carceragem de Pindamonhangaba. Na época lá funcionava uma cadeia pública, hoje lá é só uma delegacia. Enfim, enquanto a Daniela tinha sido levada presa, continuou a investigação do caso. A polícia foi até a casa dela, pegou de surpresa todos os familiares que estavam ali presentes e confiscaram a mamadeira da neném. O fato é que a neném tomava muito medicamento, que era uma cápsula branca, que era colocada no próprio leite para diluir. Os próprios médicos haviam ensinado a Daniela a diluir a cápsula no leite para que a bebê pudesse tomar sem sentir. Mas o delegado afirmava com muita euforia que os testes haviam dado positivo para cocaína na mamadeira da criança. O mesmo delegado que estava investigando o caso do estupro que a Daniela relata ter sofrido, também afirmou que os testes comprovavam que a Daniela fazia consumo da cocaína. E a polícia não só confiscou a mamadeira da neném na casa de Daniela, como também encontrou dentro de uma mochila no quarto dela um pozinho branco, que era o mesmo pozinho que tinha na boca da criança. E para o delegado, aquilo era cocaína. Quem realmente ajudou a Daniela a provar a inocência dela nessa história absurda foi uma jornalista que estava cobrindo esse caso, que foi a Cristina Cristiane. Eu vou dar mais detalhes sobre ela mais pra frente, tá? Na delegacia, Daniela era xingada de tudo, palavrões, chamavam ela de monstro. Ela passou por uma humilhação muito grande. Então imagine uma pessoa, né, uma mãe que estava emocionalmente destruída pela morte da filha, ser humilhada pela polícia dessa forma. Então, definitivamente, ela não encontrou forças nem para se defender das acusações que ela estava sofrendo pela polícia. E para aumentar a dor dela, um outro delegado chegou nela, falou para Daniela que os policiais foram até a casa dela, encontraram a mamadeira e que os testes comprovavam que a substância que a polícia encontrou era mesmo cocaína. Agora eu vou ler aqui as versões do delegado, que foram declarações lapidares para tentar explicar e tornar natural o crime de uma mãe. Então vamos lá, né? Foi um homicídio doloso, com intenção ou noção de risco. A mãe ministrava cocaína na mamadeira da criança. Ela morreu de overdose. No inquérito, ela não soube explicar o que aconteceu. Ela diz que tem lampejos de memória e que não sabe o que faz. Não pode dizer que ministrou, mas também não pode negar. Ela diz que foi usuária durante 5 anos, mas que está há 4 anos e 8 meses sem usar cocaína. Por analogia, é bem provável que essa intoxicação da criança viesse ocorrendo há algum tempo. Então, o que eu devo frisar aqui é que a Daniela, naquele momento, ela sofreu muita pressão da polícia para assumir um crime que ela não cometeu. Porque é aquilo, né? A justiça, ela é rápida em prender, porém, ela é lenta em divulgar os laudos que inocentam. E isso para quem é gente pobre, assim como ela, né? A Daniela levou muito tempo para colocar na cabeça dela que a filha já tinha morrido. E enquanto ela estava sofrendo com tudo aquilo que ela estava passando, a mídia sensacionalista, com a fúria de aumentar os fatos, de impactar e de chocar a opinião pública para dessa forma conseguir audiência, sem mostrar o que é verdade e o que não é, divulgou o caso da Daniela como se ela tivesse sido realmente uma criminosa. Então, o jornalismo da TV aberta, que aliás é um jornalismo de péssima qualidade, um lixo cultural brasileiro, né? Ele colaborou para o linchamento moral do qual a Daniela não pôde escapar, porque nem a imprensa, nem a polícia, nem os órgãos acusatórios quiseram ouvir sua versão antes de divulgar na mídia essa acusação tão precária contra ela, né? Violando dessa forma os princípios da presunção da inocência.
E ainda obrigaram ela a assinar papéis na delegacia, que era uma documentação referente à acusação do crime. A família dela fez de tudo para conseguir um advogado para ela. Eles entraram em contato com vários, ligaram para todos os números que puderam ligar, só que nenhum atendia a ligação. E o apelido que a Daniele ganhou de o monstro da mamadeira surgiu na própria delegacia, pois o delegado sempre afirmava que a mãe era um monstro, que aquilo não era uma mãe, era uma assassina, não era nem um ser humano, enfim. Então a Daniele foi levada para a cadeia, onde ela é detida à espera de um processo judicial, e a carcereira chegou a aconselhar ela a não falar para as outras presidiárias qual foi o real motivo pelo qual ela foi mandada para a cadeia. Então a carcereira falou para ela que para evitar problemas ou até mesmo evitar que ela fosse espancada, ela podia dar qualquer motivo pelo qual ela foi para a cadeia. Podia falar que foi roubo, enfim, contanto que ela não falasse o real motivo por que ela estava ali. E o mais engraçado nessa história foi a carcereira ter falado para a Daniele que iria colocar ela numa cela mais tranquila, com menos meninas, que todas elas eram sossegadas, e ainda falou: você pode ficar despreocupada, tá? Gente, vocês não sabem o que aconteceu com a Daniele depois que ela entrou ali. A cela que a Daniele entrou era uma cela apertada que tinha 19 mulheres, todas elas condenadas, todas mães, e era um lugar escuro, feio, fedido, e o mais curioso é que ali havia uma televisão. Olha que coisa. Então era um cenário perfeito para uma tragédia, né? E assim que ela é levada em direção àquela cela, falaram para ela: boa noite, boa sorte. Parece até cena de um filme de terror, né? E logo que falaram isso pra ela, boa noite, boa sorte, já passou na cabeça da Daniele: agora que eu vou morrer, agora acabou. Vamos aos fatos. Aquela era uma cela em que só tinha gente marrenta, agressiva, rude e que eram pessoas totalmente esquecidas pelo Estado. Então, assim que passou em um noticiário que foi transmitido na televisão que havia uma moça que foi presa, acusada de ter matado a filha por overdose de cocaína, aquelas presas logo viram aquela notícia e elas perceberam que era a mesma pessoa que tinha acabado de entrar naquela cela, ou seja, que era a Daniele. Então, para elas, aquilo foi uma oportunidade, foi um convite para elas fazerem com as próprias mãos a justiça que o Estado não tinha coragem de fazer. E o fato é que colocar em uma cela feminina uma possível assassina da própria filha é como decretar a morte da mesma. Então, a verdade é que a Daniele estava na cova dos leões, né? Daí essas presas se jogaram contra a Daniele assim, às cegas, para que dessa forma elas liberassem as mágoas recalcadas. No dia 29 de outubro, após 12 horas que a Daniele foi presa, começaram as agressões e os xingamentos contra ela. Ela começou a ouvir as mulheres de outras celas gritando: pega ela, desgraçada, pega ela. Então as mulheres que estavam na cela junto com ela avançaram contra ela, começaram a bater, a agredir, a espancar. Uma das presas enfiou uma caneta quebrada pela metade no ouvido dela e começou a bater com chinelo até atingir um tímpano mesmo, e as agressões duraram cerca de 3 horas. Horrível, né, gente? Aí a Daniele começou a chorar, se debater. Ela notou que havia muito sangue escorrendo pelo ouvido direito dela. Aí ela falou que naquela hora quis morrer, né? Ela fala isso em um documentário, né? Ela diz que queria morrer, tamanha a situação de desamparo, de desespero, de descaso que ela estava sofrendo, né? Os familiares dela ficaram sabendo através da televisão que a Daniele tinha sido agredida, tinha sido espancada dentro da cadeia. E isso aumentou ainda mais a angústia, o sofrimento deles também, porque eles não puderam fazer nada por ela, né? E devido a essas agressões, a Daniele sofreu um coágulo cerebral que tirou a audição e a visão do lado direito. No final do dia 30 de outubro, uma segunda-feira, Daniele foi levada para o pronto-socorro da Santa Casa de Pindamonhangaba, apresentando fraturas no maxilar e hematomas por toda a cabeça.
Ela permaneceu desacordada e a Santa Casa chegou a cogitar que ela fosse levada para a UTI. E durante esse tempo, ela ficou sem receber a visita dos pais dela, que sequer tiveram o direito de ter qualquer notícia a respeito do estado de saúde dela. Ela também não pôde receber visitas da advogada dela, afinal a polícia não garantiu nenhum direito constitucional dela para isso. Então ela ficou totalmente incomunicável e depois de 3 dias, a Daniele recebeu alta, mesmo apresentando quadros de traumatismo craniano e de lesão neurocerebral. No dia 2 de novembro, Daniele foi encaminhada para uma cadeia pública de Caçapava sem ter recebido nenhum atendimento médico adequado, e nessa outra cadeia que ela ficou, havia só 3 mulheres. Uma delas era acusada de estelionato e as outras 2 respondiam por assassinato. Uma das presas notou que havia pedaços de caneta no ouvido dela, no ouvido direito, que estava muito machucado. Aí ela chegou na Daniele e falou assim: deixa eu ver o que você tem no ouvido. Aí com uma pinça, ela tirou pedaços de caneta do ouvido dela. Só que pelo menos nessa cela, ela foi tratada bem, ninguém agrediu, ninguém bateu nela. Só que isso também não ajudou a diminuir o desespero dela, né? A Daniele relata em um documentário que naquele momento ela pensou em se matar. Ela não queria nem fugir da prisão. Ela queria mesmo era se matar. Então naquela hora ela pensava que não tinha mais jeito para ela, né? Na nova prisão, a vida de Daniele voltou a correr perigo. No segundo dia em que ela ficou, foi feito para ela um novo pedido de transferência. Ela até chegou a perguntar para um dos carcereiros: mas eu não posso ficar aqui não? Aí ele falou: não, porque as meninas aí dessa cela estão querendo vir à cadeia para te pegar e para te matar. Então ela foi tratada como uma presa perigosa e ela foi enviada para uma outra cela privada só para ela, para preservar as outras internas. E até aquele momento, a Daniele não pôde entrar em contato com a família, nem pôde pedir qualquer ajuda jurídica. Ali, a Daniele passou a viver nas piores condições, sofrendo todos os tipos de humilhação e de maus tratos psicológicos. A situação dela ficou pior a cada dia, e o mais engraçado é que todo mundo achava que por ela estar em uma cela privada, ela estaria mais segura, só que a verdade é que os familiares dela não sabiam nem onde ela estava. E dentro dessa cela, ela ficou vários dias sem comer, sem dormir, sendo maltratada. Ali ela teve depressão, ela pensou em suicídio. E dentro dessa cela, ela passou a ter crises convulsivas, muita dor devido às agressões e muita tontura por estar passando fome ali. Embora para a polícia e para a opinião pública o caso de Daniele já tivesse resolvido, havia muitos detalhes dessa história que ainda precisavam ser esclarecidos. Como foi a parte do caso do estupro que ela relata ter sofrido no hospital do estudante de medicina que se responsabilizava pelos cuidados de saúde da filha dela. Um mês antes da Vitória morrer, Daniele tinha passado 16 dias na UTI por causa da filha que estava internada. Porque, como eu falei no começo, a neném, por ter nascido prematura, debilitada e por apresentar vários problemas de saúde, ela teve que passar várias vezes pelo hospital. Daniele chegava a passar 24 horas no hospital com a filha dela. Só que a situação dessa vez era bem delicada. A neném estava entubada e nada fazia ela voltar. E foi exatamente nesse momento mais difícil que em uma das noites que a Daniele estava no hospital, aconteceu algo com ela que mudou a vida dela para sempre. A neném, devido ao estado de saúde dela, teve que ficar em isolamento para não ter contato com as outras crianças. Só que chegou uma hora em que a Daniele começou a sentir sede. E perto do isolamento havia um bebedouro, só que o bebedouro ali estava desligado e a água estava quente. Então ela se dirigiu até um ambulatório, porque ali tinha um bebedouro, né, que estava ligado. Só que no momento em que ela se dirigiu até lá, ela notou que havia uma pessoa debaixo de uma rampa. Então ela ficou assustada e se virou para outro lado. E foi nesse momento em que ela foi atacada pelo estudante de medicina que estava tratando da filha dela. Ele colocou um lenço na boca dela para sedar, para dopar ela, né? Aí, quando a Daniele estava dopada, ele levou ela para a área administrativa do hospital e ali ele cometeu o ato do estupro.
Depois do ocorrido, ele falou para ela em tom de ameaça que ela deveria ficar calada e agir como se nada tivesse acontecido, porque senão quem iria sofrer as consequências seria a filha dela, porque já que ela estava no hospital de graça e ela era pobre, né, então ele se achou no direito de fazer essa ameaça. E como eu tinha falado no começo, né, ele era filho de uma pessoa influente, então ele se achou no direito de cometer o abuso e ele sabia de certa forma que ia ficar impune, né? No momento em que ela foi atacada por esse rapaz, ela ficou sem saber o que fazer naquele momento, porque era a vida da filha dela que estava em jogo. Afinal, era esse rapaz que estava se responsabilizando pelo quadro de saúde da filha. Então, quer dizer, a vida de uma neném estava nas mãos de um criminoso, né? Então ela passou a receber ameaça dos médicos, ofereceram até um quarto particular para a bebê e outros privilégios como uma forma de suborno para a Daniele ficar calada. Só que a Daniele acabou não cedendo às ameaças, ela decidiu denunciar o caso no dia seguinte e os médicos que já tinham levado a bebê para um quarto particular, assim que eles viram que a Daniele não estava cedendo às ameaças, eles passaram a barrar a visita dos médicos, a atrasar a mamadeira da neném, etc. Então o hospital tentou de todas as formas esconder o fato do estupro, oferecendo dinheiro para Daniele, fazendo ameaças e até mesmo sujando a imagem dela. Dali então, o hospital deu alta para a neném, apesar do quadro de saúde dela que ainda exigia muitos cuidados, e eles não quiseram mais se responsabilizar pela saúde dela, já que a Daniele não quis ceder às regras dos médicos. E alguns dias depois de ter recebido alta do hospital, a Vitória apresentou de novo problemas de saúde e quando ela precisou de um atendimento de urgência, o hospital se recusou a atender. Então, no momento em que a Daniele a levou para o hospital, o segurança se virou para ela e falou que, por ordens administrativas, a Vitória não podia mais entrar no hospital. Então a Vitória foi transferida para outro hospital, onde finalmente morre. E foi então que começou toda a história de acusação que a levou para a prisão. E foi só depois de 16 dias em que a Daniela esteve presa que ela finalmente foi autorizada a receber visita de seus familiares. Aí, nesse caso, quem foi visitar foi a mãe dela para dar comida, bebida e para dar uma boa notícia, né? Para dizer que finalmente a advogada iria ver ela, que a Daniele poderia prestar depoimento, que a advogada estava correndo atrás para provar a inocência dela e tal. E a Daniele até diz em um documentário, né, em que ela fala sobre esse momento, que foi só quando a mãe foi visitar ela no hospital que ela finalmente pôde se alimentar direito, porque até então ela tinha ficado vários dias sem comer, sem dormir direito. E foi só depois que a mãe dela fez essa visita em que ela comeu bastante. Ela até fala que chegou a tomar uns 2 litros de refrigerante, eu acho. E essa parte é muito tocante, né? E como eu falei antes, a única pessoa que realmente ajudou a Daniele, que realmente tomou a iniciativa para provar a inocência dela, para procurar pistas que provassem isso, foi uma jornalista, como eu falei no começo, a Cristina Cristiane, se eu não me engano é esse o nome dela. Ela estava cobrindo o caso dela, né, naquele momento, e eu vi ela relatando em um documentário que ela decidiu ir para a casa dos familiares dela e procurar pistas que pudessem provar a inocência da Daniele, né? E ela disse também que a casa era muito simples, que eles eram muito pobres, que na geladeira só tinha água praticamente. Porém, havia roupas da bebê que estavam dobradinhas, guardadas com muito cuidado, o que demonstrava muito carinho, muito cuidado por parte da Daniele, né? Então essa jornalista decidiu seguir a intuição dela, mesmo sem saber realmente se estava fazendo a coisa certa, e decidiu procurar na casa da Daniele pistas que pudessem provar a inocência dela, né? Então, no caso, ela foi uma heroína que lutou para buscar a verdade sobre esse caso.
Enquanto isso, a Daniele estava na prisão ainda se sentindo muito deprimida, sozinha. Naquele momento ela não encontrava mais nenhum sentido para continuar viva e na tentativa de sair desse pesadelo, na tentativa de buscar uma saída para essa situação, né? Ela decidiu juntar todos os remédios que a carcereira dava para ela. Ela tomou tudo, quer dizer, ela estava querendo se matar, né? E até que chegou uma hora em que ela foi encontrada desacordada na prisão. E naquele momento ela ficou muito ruim, ficou muito mal, só que ela não morreu. E a jornalista que estava ajudando a Daniele a provar a inocência dela desse caso, né? Ela decidiu agilizar o resultado dos novos exames que estavam sendo feitos, da autópsia da criança, enfim, para mostrar realmente a verdade sobre esse caso, né? Já que devido à profissão dela, ela tinha mais conhecimento, conhecia o pessoal do Instituto de Criminalística. Ela então ligou para o médico de Taubaté e pediu que confirmasse todos os sintomas que a criança apresentava no momento em que ela morreu. E, na verdade, os sintomas que a bebê tinha, na verdade, não eram sintomas de quem consumia cocaína, porque a cocaína, na verdade, ela dá euforia, taquicardia, pressão elevada, coisas que a bebê não tinha naquele momento. E os sintomas que ela tinha eram justamente o contrário. Ela tinha uma pulsação muito fraca, estava sem batimentos, não tinha nem temperatura. E isso, na verdade, são sintomas de quem estava tomando antidepressivos. Inclusive, segundo a jornalista, não ia fazer o menor sentido que a Daniele consumisse cocaína ou que desse cocaína para neném, porque ela, por ser muito pobre, não tinha condições de estar consumindo essa droga, já que a cocaína ela é muito cara. E outra, o exame preliminar que foi feito para a criança no momento em que ela foi morta, que no caso foi o blood test, é o exame que dá erro. E, inclusive, aquele exame ele foi feito para cocaína e não para o leite da criança, por isso que deu um falso positivo, né? Então, na verdade, o pó branco que foi encontrado na criança, que os médicos afirmaram que era cocaína, na verdade, era um remédio anticonvulsivo que a bebê tomava, porque como a bebê tinha muitas convulsões, ela precisava tomar esses remédios para controlar isso, entendeu? No dia 5 de dezembro de 2006, os resultados negativos dos novos exames que foram feitos tanto no corpo da Daniele como no corpo da filha dela vieram à tona. Então, finalmente foi comprovado que o que provocou a morte da neném não foi cocaína, e sim um remédio anticonvulsivo que ela tomava. E, finalmente, quando chegou o dia em que a Daniele finalmente saiu da prisão, a carcereira que antes maltratava e humilhava ela passou a tratá-la bem. Ela falou: então você é inocente, né? Eu vi na televisão, eu não falei para você ter fé? Olha a hipocrisia, né, gente? E como eu falei no início, né, essa jornalista que ajudou a Daniele, ela realmente foi uma heroína na vida dela, né? Porque foi graças a ela que a Daniele saiu da prisão, entendeu? Foi essa mulher que conseguiu realmente correr atrás para provar a inocência dela, né? E só depois que a Daniele saiu da prisão foi que ela pôde ir ao túmulo da filha dela, né? E na minha opinião, essa história é muito estranha, no mínimo, porque mesmo que não tenha sido cocaína que provocou a morte da bebê, como ela pôde ter morrido ao ter tomado um remédio que ela precisava ter tomado, que no caso foi o anticonvulsivo? Será que foram os médicos que deixaram ela morrer? Olha, eu não sei. Até hoje não se sabe realmente o que causou a morte da bebê. Nem a Daniele pode explicar esse fato. E pesquisando sobre esse caso, eu li em um site que a Daniele chegou a publicar um livro, né, contando esse caso. Acho que o livro se chama A Tristeza em Pó. E tem alguns trechos que eu li, que está nesse livro, em que a Daniele conta que quando ela foi fazer o pré-natal da filha dela, ela informou para os médicos que já havia consumido maconha, cocaína, e que essa informação ela ficou no prontuário médico, né? Então foi aí que eu entendi a armação dos médicos contra ela, né? Não que isso justifica o que os médicos fizeram, mas foi aí que eu entendi o fundamento da acusação dos médicos que ela matou a bebê por overdose de cocaína.
porque como a Daniele tem o histórico de já ter usado drogas antes da filha dela nascer, então ela acabou se prejudicando por causa disso, né? Então, assim, na minha opinião, uma pessoa, só por ela ter histórico de ter usado drogas, ela pode acabar se prejudicando. Então, a Daniele realmente acabou se prejudicando, né? Porque os médicos usaram essa informação do histórico dela de drogas e ferraram com a vida dela. Enfim, de qualquer forma, é muito triste uma mãe como ela, né, passar por tudo que ela passou e não poder nem enterrar a filha dela, né? Porque, como eu disse antes, ela só pôde ir no túmulo visitar, né, depois que ela saiu da prisão, entendeu? Então, quer dizer, por ela ser pobre, mãe solteira e ainda por cima ter o histórico de ter usado drogas, ela acabou sofrendo essa acusação tão precária que, infelizmente, foi uma coisa tolerada na época. E eu vi também um documentário em que, enquanto a Daniele esteve presa, ela sonhava muito com a bebê dela, sonhava que a bebê corria para os braços dela. Ela também sonhou que foi para o cemitério, chegou a abrir um caixão, só que não tinha nenhuma criança ali, que era tudo uma mentira. Então essa parte me comoveu muito, sabe? Eu fiquei muito, sabe, fiquei triste, fiquei angustiada e fiquei muito sensibilizada, comovida com a história dela, né? Então, apesar de eu não ter filho ainda, eu, sabe, parece que eu senti, entendeu? O drama que ela teve, sabe? Porque, assim, é uma coisa que eu acho que nenhum ser humano merece passar, entendeu? E a Daniele até hoje, ela sofre preconceitos da sociedade pelo que ela passou, sabe? Por ela ter sido acusada injustamente de ter matado a criança. Mesmo que o caso dela tenha sido resolvido, ela sofre até hoje com preconceito. Evita sair sozinha, raramente toma uma cervejinha, nunca vai nem pro shopping, entendeu? Ela também faz de tudo para evitar expor o filho dela, para ele não ser prejudicado na escola, porque sabe como é que é, né? Tem sempre um coleguinha que zoa, que faz piadinha. E já o médico, que realmente foi o culpado e que foi o criminoso nessa história, ele nunca teve nenhum tipo de punição. Porque, como eu falei, o nome dele nunca foi nem divulgado na mídia. Então é muito revoltante saber disso, né? E uma coisa que eu esqueci de falar também, a Daniele até hoje sofre com dores devido às agressões que ela sofreu na prisão, entendeu? Que ela foi muito agredida, muito espancada. Ela chegou a perder a visão do olho direito e a audição no lado direito também, entendeu? Então, para ela conseguir emprego, até para ela conseguir emprego, é realmente muito difícil, entendeu? Então, assim, eu fiquei muito triste de saber que uma pessoa, ainda mais uma mãe, gente, uma mãe que lutou pela vida dela, ter que passar por tudo isso, entendeu? Ter que passar por tudo que ela passou é realmente muito triste, sabe? Eu acho assim, é uma crueldade imensa com o ser humano, sabe? E para dar mais revolta, a médica que acusou a Daniele de assassinato da filha dela, hoje ela é chefe no setor em que ela trabalha, né? E também é muito revoltante você pensar que a mídia, na época, tratou do caso dela como se ela realmente tivesse sido uma criminosa, tivesse sido uma assassina. O próprio Datena falou do caso dela como se ela fosse realmente uma criminosa. A Hebe Camargo, que na época era viva ainda, também criticou ela no ar. Depois teve que pedir desculpa quando a Daniele foi se apresentar no programa. A Hebe até chegou a enviar R$200 mil para a advogada dela, só que acabou que a Daniele nunca viu nem a cor desse dinheiro. Então, quer dizer, de todas as formas, é uma coisa muito revoltante mesmo, entendeu? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da história do caso criminal que eu contei hoje aqui, tá? Se vocês tiverem alguma informação, algum detalhe que queira falar nos comentários, fique à vontade, tá bom? Desculpa se o vídeo ficou longo também, eu quis trazer esse caso aí de uma forma bem detalhada, como eu gosto de trazer também. E eu peço desculpas por eu ter demorado a trazer esse vídeo também, porque, assim, infelizmente, às vezes eu acabo não tendo nem tempo de postar vídeos. Mas é isso, gente. Se você ficou aqui até o final assistindo, eu agradeço muito. Beijos, fique com Deus e até a próxima.